Olá, saudações a todos. Na aula de hoje você vai aprender sobre o atrito. O atrito está presente na natureza. Nós dependemos do atrito para realizar várias tarefas. Por exemplo, um carro pode se locomover numa rodovia ou numa estrada. Porém, o carro se move com mais facilidade numa rodovia. Ou na rodovia, o atrito de rolamento entre os pneus e o asfalto é menor do que no solo da estrada. O jogador de futebol ele precisa das chuteiras. E nessas chuteiras existem as travas. E essas travas aumentam o atrito com o solo. Isso impede que o jogador escorregue no gramado. Outro exemplo, um patinador desliza sem dificuldade sobre o gelo. Isso quer dizer que existe pouco atrito entre seus patins e o gelo. Então você observa que o atrito está presente em quase todas as situações. Por exemplo, uma pessoa não poderia andar se não houvesse atrito entre o calçado, o sapato, e o solo. O pé da pessoa empurra o solo para trás e o solo, empurra o pé da pessoa para frente. E você observa nesse exemplo a presença da força de atrito. Se não houvesse atrito, os carros não poderiam iniciar o seu movimento. As rodas girariam, porém não avançariam. Nas indústrias são usadas esteiras para transporte de material, como grãos de trigo ou limalhas de ferro. Mas por que elas conseguem fazer isso? Porque há atrito entre sua superfície e o material que é transportado. O atrito é uma força de contato. Assim, só é possível aparecer força de atrito entre duas superfícies que estão em contato uma com a outra, pois a força de atrito provém exatamente do contato entre as rugosidades dessas superfícies. Existem vários exemplos de atrito. Um bloco de madeira ou de pedra sendo arrastado, uma criança que desliza no escorregador, uma lancha deslizando sobre a água. Existem muitos exemplos do uso de atrito na natureza. O ar que compõe a atmosfera do nosso planeta e circunda a maioria dos corpos é responsável pela sustentação dos aviões, das aves e também das pipas em voo. Quando se movem no ar, esses corpos experimentam uma resistência ao movimento, que reduz ou limita sua velocidade, chamada força de resistência do ar. Assim, a força de atrito é uma força de contato entre as superfícies quando há tendência de movimento ou escorregamento entre elas. E já citamos várias situações do cotidiano em que essa força é observada. Nessa tela, observe essa figura. Ela ilustra um bloco de massa M. Ele está parado, em repouso, sobre um plano. Esse plano ele tem alguma rugosidade, ele possui um certo atrito. Aqui observe que a força de atrito é zero, é nula, pois ainda não estamos aplicando uma força motriz para puxar o bloco. Assim a velocidade é zero, porque o bloco está em repouso. Na tela seguinte vamos aplicar uma força no bloco, uma força motriz. Assim, as únicas forças que estão agindo nesse bloco por enquanto é a força peso e a força normal. E ambas se equilibram, como já estudamos antes. Nessa tela você observa agora o mesmo bloco de massa M sujeito a uma força motriz, Fm. Vamos tentar puxar esse bloco para a direita. Mas no momento que você puxa esse bloco para a direita, aparece naturalmente uma força de atrito entre o bloco e a superfície, chamada Fa, força de atrito. Por exemplo, vamos aplicar nesse bloco uma força motriz de 4 newtons, com o objetivo de movimentá-lo. Naturalmente, surgirá no plano de apoio uma força de reação sobre o bloco. Temos a ação de uma força motriz que dará origem a uma força de reação sobre o bloco. Essa é a força de atrito, Fa. Enquanto a força motriz não movimenta o bloco, essas duas forças se equilibram. Então observe que essas duas forças, a motriz e a força de atrito que surgiu, elas possuem o mesmo módulo, a mesma intensidade, o mesmo valor, porém estão em sentidos contrários.
a força motriz está para a direita e a força de atrito está para a esquerda. Se a intensidade de força motriz aumentar, consequentemente, a força de atrito também vai aumentar. Porém, se o bloco continuar parado, temos o atrito estático. Nesse momento aqui, que o bloco está parado, temos a força de atrito que surgiu e ela é igual à força de atrito estático, Fe, que aqui no exemplo é igual a 4 newtons. A força motriz tem 4 newtons e a força de atrito que surgiu também tem 4 newtons. A força de atrito cresceu de 0 até 4. Observe que o corpo continua em repouso. A figura ilustra o mesmo bloco de massa m, agora submetido à ação de uma força de 8 newtons. A intensidade de força de atrito também cresce para 8 newtons. Como o bloco ainda está parado, temos que a intensidade de força de atrito estática equivale a 8 newtons. E a força motriz, 8 newtons. Até agora, observe que o bloco não se moveu. Existe um equilíbrio entre essas duas forças. Nossa intenção é fazer esse bloco se mover. A figura ilustra o mesmo bloco. Agora vamos submetê-lo à ação de uma força motriz um pouco maior, 9 newtons. Vamos supor que o bloco vai iniciar o seu movimento. Seu movimento vai ser acelerado e a intensidade de força de atrito, nesse caso, variou de 0 até 8 newtons. Nesse exemplo, 8 newtons é a força de atrito estático máximo, ou força de atrito de destaque, aplicada nesse bloco, quando ele ainda estava em repouso. Quando aplicamos 9 newtons, ele começou a se movimentar. Assim, quando o corpo começa a se movimentar, durante o movimento, a força de atrito diminui. Observe aqui que ela ficou menor. Imagine que esse corpo está se movimentando. Porém, ela se manteve constante, isso para pequenas velocidades. Essa força é conhecida como força de atrito dinâmico ou cinético. Vamos abreviar para FD ou FC, força de atrito dinâmico ou força de atrito cinético. Observe que nesse caso, quando o corpo está em movimento, não existe mais equilíbrio entre essas duas forças. Assim, a força motriz equivale, nesse exemplo, 9 newtons. A força de atrito de destaque, FATD, equivale a 8 newtons. Essa foi a força de atrito estático máxima. Então podemos observar que a força de atrito ela só aparece quando há movimento relativo entre duas superfícies, ou quando há tendência a esse movimento. Nesse caso, ela se opôs ao sentido da força que provocou o movimento. Você observou também que a força de atrito é variável. Ela começou do zero e cresceu proporcionalmente à força aplicada, força motriz, até atingir o valor máximo, que no exemplo foi 8. Existe uma determinada intensidade de força que põe o bloco na iminência de movimento. O que é iminência? É algo que está prestes a ocorrer. É alguma coisa que pode acontecer num momento muito próximo. Nesse ponto, a força de atrito estático é máxima e é chamada de força de atrito de destaque, como já vimos. O movimento somente terá início quando a intensidade da força que puxa o corpo, força motriz, for maior que a força de atrito de destaque. Eis a expressão para determinar a força de atrito de destaque. Força de atrito de destaque é igual a μ, que é uma letra grega. Isso aqui representa o coeficiente de atrito estático. μ vezes a força normal. N é a intensidade de força normal. μ é o coeficiente de atrito estático e FATD é a intensidade de força de atrito de destaque. O coeficiente de atrito, representado pela letra grega μ, é uma grandeza adimensional, ou seja, ela não tem unidade e o seu valor é obtido experimentalmente. Esse coeficiente depende, entre outros fatores, do estado de polimento e da natureza dos materiais que estão em contato. Quando o bloco começar a se movimentar, o mesmo ficará sujeito à força de atrito dinâmico ou cinético, que diminui e mantém-se constante. Para se determinar a força de atrito dinâmico, utilizamos a seguinte expressão. Força de atrito dinâmico é igual a μd, que é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a força normal. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico são grandezas adimensionais. A intensidade de atrito dinâmico sempre será menor que a intensidade de força do atrito estático, porque o coeficiente de atrito
estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Para melhor entendermos esses conceitos, vamos resolver esse exemplo. Considere que um corpo de massa igual a 20 kg esteja inicialmente em repouso. Olha só, aqui ele ainda não está em movimento. Sobre um plano horizontal rugoso. Vamos imaginar que esse plano horizontal tenha atrito, tenha rugosidade. Admitindo-se que a aceleração da gravidade equivale a 10 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito estático equivale a 0,4 e o coeficiente de atrito dinâmico equivale a 0,3, uma força horizontal é aplicada no bloco. Pede-se a intensidade da força de atrito que atua sobre o bloco em 3 situações. Na situação A, quando o módulo da força motriz for igual a 0. Na situação B, quando o módulo da força motriz for igual a 12. E quando o módulo da força motriz for igual a 82 newtons. Observe que esse bloco está sujeito, quando ele está parado, ele está sujeito a 2 forças. A força peso e a força normal, que nós já estudamos em aulas anteriores. No item A, ainda não temos nenhuma força motriz. Nós temos a massa, 20 kg, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, coeficiente de atrito estático, 0,4. Aqui não tem unidade de medida, ele é adimensional. Aqui nós temos a força motriz 0 Newton, não tem nenhuma força sendo aplicada aqui, apesar de aqui estar sendo indicado uma força, mas no item A, o problema pede quando a força motriz for igual a 0. E a força de atrito é igual a 0, já que a força motriz é igual a 0, a força de atrito também é igual a 0. Assim, na letra A, nós temos que a força de atrito é igual a 0 Newton. E a força normal? A força normal é igual à força peso, mas a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Assim, a força peso, que é igual à força normal, é igual a 20 vezes 10, que vai ser igual a 200 newtons. Essa é a força normal. Ela vai ser utilizada ainda. Quando estes problemas forem dados, nesse formato, a gente calcula logo a força de atrito de destaque. Ela é igual a coeficiente de atrito estático vezes a força normal. A intensidade da força de atrito de destaque é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a intensidade da força normal. Vamos substituir onde tem o μe, se coloca 0,4 vezes a força normal que nós calculamos aqui, 200 newton. 0,4 você pode multiplicar diretamente, 0,4 vezes 200. Você pode também transformar 0,4 em 4 décimos, vezes 200 você pode transformar 2 vezes 10 a segunda, que equivale a 8 vezes 100 sobre 10. 10 elevado à segunda é 100, 4 vezes 2, 8, sobre 10. Pode cortar os dois últimos zeros, que vai ser igual a 80 newtons. Enquanto a intensidade da força motriz não for maior do que 80 newtons, esse bloco vai continuar em repouso. O atrito será estático, força de atrito estático. E a intensidade de força de atrito será igual à intensidade da força motriz. Assim, a resposta da letra A será igual a 0. Quando a força motriz for igual a 0, a força de atrito será igual a 0 também. Os dados do problema já nos fornecem que a normal é igual a 200 newton. Isso nós calculamos no item anterior. A força de atrito de destaque nós já calculamos também, 80 newton. E queremos saber qual é a força de atrito quando a força motriz for igual a 12 newtons. O problema deu a força motriz, 12 newtons. Observe que nesse bloco está atuando 4 forças. É a força normal,
a força peso, a força motriz, que é 12 N, e apareceu agora uma força de atrito, também de quanto? É isso que nós queremos saber na letra B. Então, repetindo, enquanto a intensidade da força motriz não for maior do que a força de atrito de destaque, que é 80 N, o bloco vai continuar em repouso. Assim, a força de atrito vai ser igual à própria força motriz, 12 N. Assim, a resposta da letra B equivale a 12 N. Continua em repouso. Na letra C, vamos considerar a força motriz como 82 N. Como a força motriz equivale a 82 N, o bloco entra em movimento e o atrito será dinâmico. E o atrito dinâmico é calculado pela seguinte expressão: coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Diante dessa informação que o corpo está em movimento, que a força motriz é maior do que a força de atrito de destaque ou de arranque, diante dessa informação, aí sim vamos utilizar a expressão para força de atrito dinâmico. Força de atrito dinâmico é igual a μd, que é o coeficiente de atrito dinâmico, 0,3, vezes a força normal, 200. Equivale a 60 N. Observe que em movimento, a força de atrito dinâmico diminuiu em relação à força motriz, que é 82 N, e a força de atrito dinâmico foi para 60 N. Se a intensidade de força motriz for igual à intensidade de força do atrito dinâmico, o movimento, o bloco, estará com força zero, pois se eu fizer a subtração entre a força motriz e a força de atrito dinâmico, essa resultante vai equivaler a zero. E sabemos que quando a força resultante é zero, o corpo ficará, no caso, com velocidade constante. O movimento ficará com o movimento uniforme. Não haverá aceleração, porque a força resultante vai ser zero. E a sua velocidade aqui vai ser constante. Isso para efeito de informação. Assim, a resposta da letra C, quando a força motriz for igual a 82 N, teremos uma força de atrito dinâmico de 60 N. Você vai tentar fazer no seu caderno esse exercício com o mesmo raciocínio do anterior. Por hoje é isso. Obrigado pela atenção, bons estudos.